O foco aqui do canal é e sempre vai ser o autoconhecimento. E quando nós nos aprofundamos nesse processo, a tendência é que nós deixemos de ser quem nós éramos para ser quem nós realmente somos, né? A tendência é que a gente se desidentifique com a nossa versão anterior para acessar uma nova versão de nós mesmos, ou seja, a nossa versão real, quem a gente realmente é. E o autoconhecimento, ele tem esse poder, né, de trazer clareza, de nos mostrar que muitas vezes o caminho que a gente estava trilhando é o errado e nos mostrar o caminho certo, um caminho de propósito, de sentido. Então, trabalhar em si mesmo e ter acesso a essas informações nos ajuda a definir prioridades de vida e traçar novos caminhos mais alinhados com o que a gente realmente quer e com quem a gente realmente é. Então, quando a gente fala sobre autoconhecimento, sobre despertar da consciência, a gente acessa um novo mundo, a gente começa a se conectar cada vez mais com os nossos sonhos, os padrões pré-estabelecidos vão perdendo o sentido e as coisas que fazem sentido pra gente vão abrindo espaço. Então a gente acaba se envolvendo muito com essa questão mental, né, dos sonhos, de que agora a vida vai mudar, vai ser outra. Porém, para que a gente transforme esses sonhos, esses desejos mais profundos em realidade, a gente precisa também utilizar o nosso lado racional. E eu vejo que muitas pessoas, inclusive eu passei, e às vezes ainda passo por isso, tem muita dificuldade em alinhar essa questão de propósito com a materialização dele. Por isso que autoconhecimento e planejamento andam juntos. Quando a gente se aprofunda no autoconhecimento, a gente precisa ter um planejamento consciente que sustente as nossas escolhas e nos dê liberdade para agir com propósito. E dentro do planejamento consciente, a organização financeira é um pilar muito importante, porque ela é a ponte que conecta a clareza dos nossos sonhos, a materialização deles, né? A viver aquela vida mais alinhada com os nossos valores e com os nossos princípios. Então, sem uma visão muito clara sobre como que a gente gerencia os nossos recursos, a gente acaba ficando preso em um ciclo que muitas vezes não faz sentido nenhum pra gente. E que muitas vezes também acabam nos afastando ainda mais do que realmente desejamos viver. E foi pensando nisso que eu desenvolvi o Plano Financeiro, que é um sistema completo de gerenciamento de finanças pessoais, pensado para quem deseja ter controle sobre as suas finanças, ter autocontrole também, porque esse é um pilar importante, e também para quem deseja alinhar as escolhas que faz com o estilo de vida que quer viver. Então, o plano financeiro não é somente uma planilha financeira para lançar despesas e gastos. Ele é uma ferramenta que une a estratégia do financeiro, mas que também une o autoconhecimento. E eu considero que esse combo é a chave para transformar a relação com o dinheiro. A ideia do plano financeiro veio quando eu estudava gestão de empresas, ainda na época que eu pensava em ter um escritório de arquitetura. Então eu fiz uma especialização em gestão de empresas e aprendi muita coisa com isso. Tanto que o plano financeiro foi inspirado em uma planilha de gestão empresarial, então ele já tem essa base mais sólida. Mas eu também acrescentei a minha experiência com as finanças, que por muito tempo foi desorganizada, né? Eu não tive instrução financeira ao decorrer da minha vida, então eu precisei quebrar a cara algumas vezes em relação ao dinheiro para conseguir chegar em um plano que realmente fizesse sentido. E é claro que o conhecimento também faz parte desse plano. Então, ele também tem uma forte base em cima de livros sobre finanças e alguns conhecimentos também que não são exatamente da área de finanças, mas que impactam diretamente. Então, vocês vão ver que cada etapa do plano financeiro tem um porquê. Tudo é muito bem definido para realmente ser um plano, um passo a passo para você não ficar perdido. Então, vamos lá para o computador para a gente começar o nosso tour pelo Plano Financeiro 2025. Então sejam muito bem-vindos ao Plano Financeiro 2025. Essa é a nossa nova dashboard, muito mais organizada, bonita, completa, prática. Bom, aqui no início, assim como lá no plano de vida, deixei as novidades do plano financeiro e um vídeo explicativo que é esse aqui que você está assistindo agora, então eu vou anexar ele aqui dentro, para que quando você adquirir o planner, você tenha acesso para tirar qualquer dúvida que seja aqui dentro mesmo. E a primeira novidade do plano financeiro é esse menu de navegação para facilitar a utilização no cotidiano. Então aqui estão listadas todas as funcionalidades do Plano Financeiro 2025. Se a gente clicar aqui, ó, a gente vai ser direcionado para a tabela em questão. Mas uma coisa de cada vez, né? Vamos começar aqui então pelo passo 1, que é o lançamento das entradas. Então aqui já no início do planner, a gente tem essa tabela aqui, que é referente às entradas financeiras mensais. Aqui a gente tem uma visão de calendário para conseguir ver todas as entradas, todas as previsões, onde a gente vê
a natureza dessa entrada, o valor e o status de cada uma por data. E depois a gente tem a organização mensal aqui. Eu vou abrir ela para facilitar, para vocês verem, ó. Está tudo separadinho aqui por mês. Já está tudo datado, tá? Aqui a gente tem alguns filtros que você pode estar utilizando também. Então, esse aqui é o fixo, é o que determina mês a mês. E aqui você tem a opção de filtrar por tipo de entrada e por status também. Então, vamos supor que você quer ver só o que você recebeu esse mês. Você marca aqui os recebidos e aqui você vai ter a visão desse montante. Se você quer marcar somente os que faltam para você receber, mesma coisa. Então, esses filtros aqui eu já deixei configurados para facilitar no cotidiano. O tipo, a mesma coisa. Então, quero ver só as minhas entradas de salário. Aqui só vai aparecer o salário. Quero ver salário, prolabore, freelancer, enfim. Você vai customizando aqui da forma que fizer sentido para você, de acordo com as informações que você quer ter acesso. E aqui é muito prático. Você vai lançar a data da entrada, definir aqui o tipo de entrada, fazer uma descrição, se for o caso, adicionar o valor e definir o status dessa entrada. Então, aqui a gente tem alguns status, né? A receber, em andamento, atrasado, recebido, não recebido. E aqui, esse valor é o total das entradas. Guarda esse valor aqui porque ele vai ser útil para os próximos passos do plano financeiro. Voltando então para a página principal, tendo aqui todas as entradas do mês lançadas e o valor total, a gente vai para o próximo passo, que é a reserva. Como eu falei no início do vídeo, um dos pilares do plano financeiro foi o conhecimento que eu adquiri através de livros. Então, essa ordem aqui de vir primeiro a tabela de entradas, para depois vir a tabela de reservas, ela veio através do livro O Homem Mais Rico da Babilônia, que diz que primeiro o homem deve pagar a si mesmo para depois pagar aos outros. E isso é um ensinamento, assim, valiosíssimo. É por isso que aqui no plano financeiro a gente tem essa ordem, né? Primeiro as entradas, as reservas, aqui agora com também mais essa novidade, objetivos e metas, e depois a gente vai para as despesas e contas fixas, tá? Então, como segundo passo, a gente tem aqui a planilha de reservas, vou expandir aqui também. É o mesmo esquema, você vai ter aqui uma vista de calendário, você vai ter aqui todos os meses já lançados com os mesmos filtros e você vai lançar a data de cada reserva, você vai definir qual é essa reserva. Essa etapas aqui de reservas foi baseado no livro Segredos da Mente Milionária, então eu joguei aqui tanto as reservas que ele indica no livro, quanto as que eu mesma utilizo no meu dia a dia. Como eu já falei aqui várias vezes, eu não indico nada para as outras pessoas que eu mesma não utilize, né? Então eu deixei aqui algumas, você pode customizar também da forma que fizer sentido para você. Campo de descrição, lançamento de valores e status da mesma forma. Aqui muda algumas coisas, né? Então, em vez de ser a receber, é aguardar, em andamento, reservado, atrasado, guardado e não guardado. E aqui a soma também total do valor que foi reservado. E junto aqui com a planilha de reservas, a gente tem uma outra novidade no plano financeiro, que é a tabela de objetivos e metas. É muito importante que a gente tenha objetivos e metas financeiras para realizar os nossos sonhos, os nossos objetivos, né, materiais, objetivos de médio e longo prazo, que precisam mesmo de um planejamento. E eu, utilizando o Planner, senti muita falta de poder organizar isso melhor, além da parte das reservas, né? Então aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês, um Kindle, um retiro, um projeto, uma viagem, um bem material, para vocês verem como que fica essa visualização. Ela é um vision board e quando a gente clica aqui dentro, tem acesso aos dados desse objetivo, né? Então aqui, por exemplo, no Kindle, o valor do Kindle é R$539. Você pode ir reservando esse dinheiro aqui em alguma dessas caixinhas que você criar e atualizando aqui até chegar no valor total, e essa barra de progresso aqui ela vai atualizar. Ou se eu colocar aqui 200, ela vai ficar o progresso em 37%. E aí aqui embaixo ela vai para baixo, né? O que for atingido primeiro vem para cima. Então tem essa automação aqui. Então eu vou atualizar aqui de novo, ó. Já voltou aqui como primeiro lugar no Vision Board. E aí a gente tem essa visão aqui do objetivo e do progresso logo de cara para ter esse acompanhamento mesmo. E fica muito agradável também, né, gente? Eu considero o Vision Board uma ferramenta incrível para que a gente esteja sempre alimentando os nossos sonhos. A nossa mente é regida através de símbolos. Então, quanto mais a gente vê aquilo que a gente quer alcançar, mais a vida vai nos aproximando daquele objetivo. Então, eu fiz questão de colocar Vision Board no plano financeiro também e em todos os outros planners de 2025. E aí, só para finalizar aqui, então, essa questão dos objetivos, aqui a gente também tem uma aba para arquivar alguma coisa, algum arquivo, algum link que tem a ver com esse objetivo. Aqui, por exemplo, você poderia colocar o link do Kindle, o prazo para essa meta, e aqui dentro você pode fazer um plano de ação, fazer anotações, enfim, o que você achar que seja necessário para o seu objetivo. Eu deixei aqui vazio
vazio, porque é muito particular de cada um, né? Bom, entradas cadastradas, reservas feitas e objetivos revisados, agora sim a gente vai para a parte de despesas e contas fixas. Uma coisa que eu mesmo utilizando o plano financeiro senti falta foi uma calculadora mais prática. Eu sempre pegava o meu celular para fazer os cálculos e eu não queria ter que sair do template para fazer nada. Isso foi uma coisa que eu prezei tanto aqui no plano financeiro quanto nos outros planners, né? No plano de vida, no plano digital business e na biblioteca digital. Então eu anexei aqui esse widget de calculadora aqui para contas rápidas. Você pode colocar no modo noturno também, se você gostar de usar o Notion no modo noturno. Aqui eu deixei um campo para anotações também. E aqui temos então a planilha de despesas e contas fixas, que é naquele mesmo esquema. Vista de calendário mensal, isso aqui atualiza automaticamente quando o mês vira, tá? Todos os meses separados aqui, datados com os filtros. E aqui a mesma coisa, data da despesa. Aqui em tipo estão listados os principais tipos de despesas e contas fixas que um brasileiro pode ter. É lógico que isso aqui também pode ser personalizado, tá? Inclusive eu deixei aqui em marrom despesas que são dívidas, né? Como o financiamento de casa, de carro, cartão de crédito e outros financiamentos e dívidas, para ter essa visão de que isso aqui é conta fixa, mas isso aqui especificamente é dívida. E de acordo com os ensinamentos do livro Pai Rico e Pai Pobre, você tem que se livrar das suas dívidas o mais rápido possível. Então eu deixei elas aqui destacadas pra gente sempre ter essa noção de que essa conta ela tem que ir rápido. Inclusive já vou falar mais sobre essa questão dos livros, tá? Aqui também temos a descrição das despesas, o valor de cada uma com o montante, que novamente pode ser filtrado aqui por tipo e status. O status dessa dívida, então se ela foi paga, se não foi, está atrasada, se o dinheiro já está reservado, se o pagamento está em andamento ou se ainda está a pagar. E aqui a gente também tem a forma de pagamento. Feito isso, a gente vai então para o resumo mensal. O resumo mensal é onde você vai ter o levantamento de como que está a sua situação financeira naquele mês. Então aqui você vai lançar o saldo inicial, ou seja, o valor que você tinha no início do mês. Depois você vai lançar as entradas, ou seja, esse valor aqui, ó, esse valor total que a tabela 1 te deu. Nesse exemplo aqui foi 10.950. O valor total de dinheiro reservado, que é esse valor aqui da tabela 2, 7.700. E o valor total das contas fixas, que é essa tabela aqui que eu acabei de mostrar para vocês, a tabela 4. Você vai pegar esse valor total das despesas e contas fixas e lançar aqui. E aqui no Em Caixa, ele vai fazer o cálculo de quanto que sobrou para você livre, depois que você reservou seu dinheiro e pagou as suas contas. E aqui, gente, a mesma coisa, tá? Tá separado aqui mês a mês, ó. Quando o caixa estiver no negativo, ele vai ficar assim vermelho. Inclusive, ó, ele fica também com o sinal de negativo aqui. E quando tiver dinheiro em caixa, ele vai ficar no verde. Aqui você também consegue ter a visão de todos os meses, apesar de que a gente tem uma tabela de resumo anual também que apresenta essa mesma visão, mas novamente, para facilitar no cotidiano, já deixei ela aqui anexada no resumo mensal. E aqui tem a soma de todo o saldo que passou durante os meses na sua conta, o total de todas as entradas, reservas e de quanto que você pagou no ano, e também separado por mês, né? E aí, com o dinheiro que sobra em caixa, é que a gente vai para a fase de compras, né? Que é aí que muita gente acaba com a vida financeira. Porque vem aqui, ó, entra o dinheiro, pula a etapa de reservas, pula a etapa de objetivos, vem aqui, paga todas as contas e depois vem aqui e compra e faz mais dívidas e aí repete o ciclo e vai lá para as entradas mês após mês. Então é por isso que o plano financeiro tem essa ordem, para você ter controle do seu dinheiro, controle da sua vida financeira e também te ajudar a ter autocontrole, né? Porque quando a gente não vem de uma base que tem educação financeira, realmente é muito difícil lidar com o dinheiro quando ele chega pra gente, né? E o plano financeiro, ele é uma construção de muito conhecimento e de muita experiência também, utilizando o dinheiro de forma errada, até chegar realmente em um sistema que me ajudasse a ter controle sobre mim e sobre o meu dinheiro. Mas voltando aqui pro Planner, uma outra novidade dessa versão 2025 é que a gente tem a wishlist integrada. A wishlist era um template à parte da planilha financeira 2024, né? Mas dessa vez eu decidi colocar tudo num sistema só, novamente, para facilitar o dia a dia, né? Então, com base no que tem aqui em caixa, a gente vai dar uma olhada na nossa lista de compras e decidir quais compras são as mais assertivas para esse nosso momento financeiro. Tanto que eu até deixei aqui ao lado da wishlist esse habit tracker aqui, com alguns hábitos financeiros que eu aprendi tanto nos livros quanto na experiência mesmo. Você pode anexar os seus aqui também em específico. E aqui na wishlist, ela também teve algumas modificações. Então, como vocês podem ver, ela também se transformou
transformou em um Vision Board, o que trouxe um ar muito mais aesthetic, né, como dizem aqui pro plano. E como eu falei, eu gosto muito de ter esse visual, sabe? Eu acho que fica muito mais organizado e anima mais a gente também a alcançar esse objetivo. Então aqui a gente tem o Vision Board. Clicando no item, nós temos as informações desse item, a categoria, deixei várias aqui já cadastradas, o preço do produto, a prioridade. Isso aqui eu considero o ouro da wishlist, porque muitas vezes a gente quer alguma coisa e o nosso emocional convence a gente de que aquilo é prioridade, quando na verdade não é. Então aqui, por exemplo, a mala de mão, ela é um item útil de média prioridade. Ela é útil, ela não é urgente. Quando a gente clica aqui, ó, a gente tem a visão exata do que é desejo, do que é opcional, do que é útil, do que é essencial e do que é urgente. E com base nisso aqui é que a gente vai conseguir determinar se a necessidade é imediata, se é prioridade alta, se é média prioridade, baixa ou se não é prioridade. Se não passa de apenas um desejo. E aí aqui é onde você utiliza o seu racional, o seu discernimento e o seu autocontrole. Por isso que eu acho importante que a gente não só se esforce, mas que a gente tenha uma ferramenta que nos ajude a colocar todo esse esforço em prática, né? Aqui a gente também tem um campo para adicionar o link do produto, para adicionar o status da compra, a comprar, reservado, em andamento, atrasado, comprado ou ganhado, e também a data da compra. Vou expandir aqui a wishlist para mostrar todas as abas. Primeiro, então, a gente tem o Vision Board, né, que fica anexo lá na página inicial do plano financeiro, e temos aqui os filtros. Então, nessa aba a comprar, só irão aparecer os itens que você ainda precisa comprar. A gente tem uma visão bem clara aqui do item, da categoria desse item, do preço de cada um e também o somatório de todos eles, organizados por ordem de prioridade. Então, por mais que aqui possa ter 50 itens, os itens urgentes de imediata prioridade sempre vão ser realocados para a parte superior da tabela. Aqui também faço acesso ao link e novamente o status e a data. E isso vai se repetindo em todas as outras abas, tá? Aqui a gente tem um filtro de urgência, então nessa aba só irão aparecer os itens de imediata necessidade. Temos aqui também a aba separada por categoria, e aí eu deixei essa vista de galeria também que preenchida assim vai ficar bem bacana. Por status, onde a gente consegue ter uma visão mais ampla também do andamento de cada uma das compras. Uma lista de comprados, então os itens que foram comprados, eles não aparecem nessas 4 primeiras vistas aqui, eles só aparecem aqui na vista por status e na lista de comprados, e também aqui em todos os itens, que aí é onde a gente vê tudo o que tá organizado na wishlist. E eu deixo aqui essa aba todos os itens pra gente poder ter acesso, ó, a esse dado aqui. Quanto que a gente gastou ou no mês ou no ano com compras. Voltando aqui então para a página inicial, tendo organizado a wishlist, nós temos a etapa de lançamentos, que é onde a gente vai de fato lançar o que foi comprado nesse mês, né? O que foi gasto. Então aqui a gente tem a vista de calendário, né? Em todas as tabelas, os meses separados novamente. E nessa etapa 7 a gente tem o link com a wishlist, ou seja, quando você quiser comprar algum item da wishlist, é só você clicar aqui e vincular o item aqui na tabela, ó. Ele vai aparecer aqui. Como também temos essa aba de lançamento extra. Então, não necessariamente tudo que você for comprar no mês, né? Todo o dinheiro que você for utilizar vai estar lançado aqui na wishlist. Até dei exemplos aqui de uma noite do sushi, de um cinema. São lançamentos que a gente não lança na wishlist porque não são desejos de compra, né? Então, eu deixei essa coluna extra aqui para fazer esse tipo de lançamento. E aqui a mesma coisa lá da wishlist. Você vai preencher a categoria da compra, a prioridade dessa compra. E esse momento da tabela é o momento que a gente precisa ter um pouco mais de cuidado. Por quê? Como é que ele funciona? Aqui a gente tem essa coluna em caixa, que nada mais é do que esse valor aqui, ó. Então aqui em janeiro tem R$ 1.832,10 em caixa. É esse valor que eu vou colocar aqui na primeira coluna da tabela de lançamentos, tá? E aí, aqui em janeiro fui lá e comprei o template de biblioteca digital, que inclusive o link vai estar aqui na descrição, tá? Tanto da biblioteca digital quanto do plano de vida 2025, tá incrível. Fui lá, comprei a biblioteca digital, R$ 59,90. O saldo final que vai me restar na minha conta depois que eu fiz essa compra é R$ 1.772,20, tá? Isso aqui você não precisa lançar, tem uma fórmula aqui que vai te dar o valor total. E aí, beleza, agora sobrou R$ 1.772,20 na sua conta. Você vai pegar esse valor aqui e vai deixar lançado na segunda linha, tá? Por quê? Porque agora é isso aqui que tem em caixa. E aí você foi lá, viu que o plano de vida 2025 tá mara e decidiu comprar essa ferramenta para transformar a sua vida. R$ 79,90. Seu saldo final foi R$ 1.692,30. E aí você vai fazendo
fazendo esse movimento aqui nessa etapa de lançamentos, tá? Saldo final vira o seu valor em caixa, você gastou, lança o gasto e aí você vai tendo acompanhamento conforme esse saldo aqui for diminuindo. E aí vamos supor que todos esses aqui foram seus lançamentos de janeiro. O valor final do seu caixa vai ser esse aqui, ó, R$ 872,40. Foi o que sobrou depois que você arcou com todos os seus compromissos e que você fez as suas compras e seus lançamentos ali. Esse valor aqui já vai ser o saldo inicial de fevereiro. Então, todos esses dados que a tabela te dá são muito precisos. Eles te ajudam a ter esse controle. Se a gente vem aqui para a etapa 8 de resumo anual, que é bem parecida com o resumo mensal, onde a gente lança aqui de forma resumida todos os valores totais de cada etapa, você vai ver como que isso funciona. Então aqui, ó, 872,40 é o saldo inicial de fevereiro. Você vai lançar as entradas, vou copiar aqui para facilitar, de janeiro, as reservas, as contas fixas e os lançamentos. É dessa forma que você vai fazer tanto lá na tabela de resumo mensal, quanto aqui na tabela de resumo anual. E a diferença é que a gente tem aqui uma coluna de acumulado, então você vai ver quanto que você tem acumulado no final de cada mês, e uma coluna de lucro e prejuízo, para você ver se seu caixa está fechando no verde ou no vermelho. E aí aqui no final a gente também tem a soma de cada uma dessas categorias no ano. E aqui no resumo anual, para quem tem o plano financeiro 2024, você pode trazer aqui para 2024 para conseguir ter esse acompanhamento completo conforme os anos forem passando. Aqui eu deixei datado até 2030. Isso é uma coisa que eu gosto muito em planners digitais, porque quando o ano vira, você pode apenas duplicar o template e recomeçar o seu planejamento e tendo ali acesso muito fácil a todas as informações dos anos anteriores. Para finalizar, para o plano financeiro 2025, eu quis trazer algo diferente. A planilha financeira 2024 tinha como recurso o Norte Financeiro, que era basicamente uma página onde eu organizava os meus conhecimentos que foram adquiridos com os livros, né? E aí eu disponibilizava isso como extra para quem adquirisse o plano financeiro. Dessa vez, eu quis trazer as minhas indicações aqui para dentro do plano financeiro. Então eu decidi anexar uma aba de material complementar, onde eu deixo aqui a indicação dos livros que foram a base para a produção do plano financeiro, e também deixei aqui como material complementar o cálculo de balanço patrimonial, que é um dos principais pontos abordados neste livro aqui, ó, Pai Rico e Pai Pobre. Então aqui, instrução financeira, os livros que foram base para a criação do plano financeiro. Essa aqui é uma visão mega resumida da biblioteca digital, que é o meu sistema de organização de livros. Clicando aqui, a gente vai ter o nome do livro, todos os dados, autor, a categoria. Como esse aqui é um sistema de finanças, eu deixei apenas 4, no qual eu considero essenciais para uma vida financeira organizada e equilibrada. Eu não acho que pessoas que querem ter uma vida financeira próspera devem estudar somente sobre finanças, conteúdos sobre negócios, empreendedorismo, sucesso e prosperidade e principalmente desenvolvimento pessoal são cruciais para atingir objetivos financeiros. Então eu deixei aqui como principais indicações de categorias de livros. E assim como lá na biblioteca digital, aqui tem o formato desse conteúdo, então pode ser livro, pode ser e-book, você pode adicionar ele aqui nessa aba de arquivo, adicionar o link para compra. No caso, eu já deixei esses aqui prontos para quem tiver interesse em adquirir. O status da leitura, a página atual, então aqui você também consegue acompanhar o progresso de leitura, ó, vocês viram que mudou aqui. E também o período da leitura, a nota do livro, aqui eu já deixei a minha nota para cada livro e se esse é um livro favorito ou não. E aqui embaixo, ó, eu deixei o resumo de cada livro para vocês, gente. Foi muito empenho, não foi? Então, em todos os livros aqui eu já deixei o resumo, mas eu não indico que você se baseie somente nesse resumo breve aqui, tá? Eu realmente indico que você leia o livro, faça as suas próprias anotações e traga o que fizer sentido para a sua vida. Daí aqui você pode adicionar os seus livros preferidos também e separá-los também aqui na aba favoritos. É só clicar aqui, ó, nesse check aqui, que ele vai automaticamente para cá. Aqui na etapa 2 de material complementar, como eu falei, a gente tem o balanço patrimonial, que é um dos pontos mais abordados aqui no Pai Rico e Pai Pobre. Aqui eu deixei uma tabela para que você consiga ter uma visão dos seus ativos e passivos e ver como que tá, de fato, a sua situação financeira. Se você tem mais despesas ou mais dívidas
dívidas acumuladas no seu nome ou se você tem mais crédito e mais coisas gerando passivos, né, gerando renda para você do que dívidas. Aqui abaixo do título eu deixei as instruções completas de como que você pode utilizar essa tabela aí para descobrir esses dados, mas é basicamente você lançar tudo que tá te gerando dinheiro aqui nessa primeira etapa da tabela, que ele vai te dar a soma de tudo, e aqui nessa segunda etapa você lançar tudo que está te levando dinheiro. E aqui novamente a gente vai ter o somatório de tudo. Então nesse caso hipotético, a pessoa aqui, ela tem um patrimônio líquido menos 216.500. Por quê? Porque ela tem um financiamento da casa no nome dela, que está levando dinheiro todos os meses e que não está trazendo retorno financeiro para ela. Logo, ela não tem patrimônio ainda. Por quê? Porque essa dívida não está quitada. Se você nunca ouviu falar sobre isso, fica tranquilo, tá? É um pouco confuso mesmo, mas, como eu falei aqui nas instruções, eu explico como que você pode fazer esse cálculo. E aqui também anexei algumas questões para reflexão e um plano de ação para mudar esse cenário aqui, caso ele seja negativo. Então, você vai fazer esses cálculos, preencher essas tabelas, depois responder essas questões e você pode levar as respostas dessas questões para cá, ó, para a aba de objetivos e metas e transformar ou a quitação dessa dívida ou o acúmulo de alguma renda passiva em um objetivo e uma meta. E este é o Plano Financeiro 2025. Se você ficou interessado em adquirir o plano financeiro, é só clicar no link que vai estar aqui na descrição. Eu realmente espero que essa ferramenta seja útil para você, assim como ela foi para mim, e é para várias pessoas que adquiriram o plano financeiro 2024, que inclusive eu esqueci de falar, mas foi o template mais vendido do ano. E eu também espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se sim, me deixe saber aqui nos comentários. Não se esqueça de clicar no gostei e de se inscrever aqui no canal para continuar acompanhando mais conteúdos como esse. E por hoje é isso. Nós nos vemos no próximo vídeo.